Agora, para aprender você na leitura e desmaterializar isso aqui tanto, o racional superior tem que contar essa história, a origem da humanidade. Aí você fica curioso, você quer saber quem é você, o que você sofre, o que você está aqui. São quatro coisas, são quatro causas de sofrimento. E o pai explica uma por uma. E às vezes, nos 1000 livros ele vai explicando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Depois explica a terceira, depois aquilo, depois aquilo, fica assim. Mas no início vem explicando tudo isso aqui. Quatro causas de sofrimento, por que você sofre. Então ele tem que explicar. Agora, para explicar e você entender, tem que ter paciência. Por quê? Porque nós éramos brutos. Não tinha instrução. Precisa dar instrução. Quando você tiver condições de entender, passar para outra coisa, aí entender aquilo. Às vezes você faz você entender isso aqui, para poder, com isso aqui você entender ali, e assim sai um desencanto. Ele fala um assunto, para aquele assunto, fala outro, para aquele, fala outro, para aquele, dá continuação desse, dá continuação daquele, e assim vai sair um desencanto nos 1000 livros. Até você entender, quando você começar a entender quem é quem, porque por enquanto é uma bola só. Você acha que foi você que saiu do mundo racional, e vem perdendo virtude, e papai fica só naquilo. Mas ele vai separando. Aí depois você vai entender que são duas coisas ali, um habitante e você. Quem és tu? E a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu. É as primeiras palavras do racional superior. O tu é a matéria, é uma ferramenta dessas duas energias eletromagnéticas. Então o tu é você, a matéria, comandada por duas energias, pensando e imaginando. Esse é o tu. Então esse tu é a segunda vida. Mas a gente já julga como a primeira. A primeira vida é o seu, é o habitante que está dentro de você, é o raciocínio. Essa é a primeira vida. Essa vida originou no mundo racional. Então a origem da vida é racional. Ela não originou aqui embaixo, mas nós originou aqui. Então tem que prestar bem atenção quando ele está falando em vida. Se ele está falando em vida, ele está falando do habitante. Aí lógico que ele vai falar das coisas racionais, assim. Mas você está entendendo que é você. Aí tem coisa que não bate. Tem coisa que bate, mas tem coisa que não bate. Aí você fica, não entende bem esse negócio. Porque você está entendendo vida como se fosse você. E a nossa vida é um sopro. Você acendeu, apagou, pronto. Como uma luz que acende, faltou energia, apagou a luz. Então essa é. Aí você tem que ir separando a matéria, o ser humano, a primeira vida, a segunda vida. Então tudo isso ele explica nos 1000 livros. Quando você sabe separar tudo, é esse saber que vai.